Aleluias. 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 Bendito seja Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Cristo continue reinando sobre cada um de nós. É uma imensa alegria, satisfação. Por mais que eu tivesse algum compromisso, quando é um pedido do pastor Marcos, do pastor Gabriel, eu cancelo tudo. Cancelo tudo. E atendo esse convite. São pessoas muito queridas, extremamente especiais na minha vida, na nossa vida, Tamires, no nosso ministério. Você está brincando comigo? É sério isso? Porque... Não, daqui a pouco vocês vão saber por que eu sou dos 5. Porque eu não... Pastor Marcos eu quero hoje, pastor Gabriel, posso já começar a falar? Eu vou ministrar a pedido do pastor Gabriel e falar, estamos querendo orar pelo meu pai, né? É isso? Vamos orar pelo meu pai e tal, que está muito chato e tal. Não, chato não. Brincadeira, ele não falou isso não. Ele não falou isso não. Pelo contrário, né? Mas eu fiquei pensando, que palavra eu poderia ministrar hoje pela manhã? E o Espírito Santo colocou no meu coração 2 textos, e eu fiquei pensando, orando, e algo me queimou muito forte. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, é um texto que fala, que resume, pastor Gabriel, resume muito. Tem até café aqui. Uau! Pastor Marcos Bastos, aprende, viu? Olha só. Obrigado, queridos. Atos, capítulo 17, resume a vida e o ministério do pastor Marcos Ferreira. Quero ler com vocês Atos 17, verso 6. Verso 6. Vamos ler até o verso 6, 1 ao 6. Tendo passado por Anfípolis e Apolonia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, olha só, 3 semanas, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, olha só, sempre há os religiosos, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuraram trazê-los para o meio do povo, porém não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm tornado o mundo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Tem uma versão que diz: estes que têm transtornado
tornado ou virado, o mundo de cabeça para cima, chegaram até aqui. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra já está liberada sobre este lugar. Queremos que o Senhor nos dê graça, tanto para compartilhar, quanto para assimilar a Tua palavra, que cura, que liberta, que transforma, que edifica, que encoraja. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça mais uma vez, nesta manhã, é o que nós te pedimos. Amém. É interessante notar essa expressão, homens que viraram o mundo de cabeça para cima. Pastor Marcos Ferreira é esse homem. Por onde passa, ele consegue mudar. É um tipo de cara que consegue, é um tipo de homem, de senhor, de pai, de pastor, que consegue mobilizar, movimentar, fazer com que as pessoas se sintam coagidas a cair na presença de Deus. Sob essa perspectiva, eu noto aqui, eu faço aqui uma pergunta extremamente importante. E se a igreja de hoje fosse tão radical, tão intencional, essencial, quanto a igreja de Atos? Se a igreja de hoje fosse tão focada como a igreja de Atos, o que mudaria em nossas cidades? O que mudaria em nossas casas? O que mudaria em nosso país? Note que o livro de Atos é mais do que um registro histórico. O livro de Atos é uma narrativa que mostra a dinâmica do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, a manifestação de um Deus que quer inundar a cidade e virar a cidade de cabeça para cima. De um Deus que quer varrer a cultura do inferno e trabalhar e implantar a cultura do reino de Deus. É interessante notar que aqui nós encontramos um mapa da missão da igreja. O código da multiplicação. Em Atos, não vemos apenas milagres, mas nós podemos enxergar no livro de Atos a multiplicação de discípulos. Homens e mulheres que se levantam com a ousadia do Espírito, com a coragem do Espírito, movidos a uma paixão que move. Qual é a paixão? Pregar o Cristo ressurreto que vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou. É interessante notar que Atos não podemos perceber apenas uma igreja apática, porque não é isso. Não é uma igreja que fica colhida, uma igreja que fica estacionada, mas uma igreja que pega a estrada, que pega os barros, que entra nos trens, que entra nas favelas. Uma igreja que não mede esforços para encorajar outros irmãos que estão desassolados, cansados, perdidos.
É interessante notar que olhamos para o livro de Atos e percebemos que o mundo da época foi sacudido por homens e mulheres que viviam um discipulado transformador. De homens e mulheres que não guardavam para si o poder da ressurreição, mas compartilhavam o poder da graça irresistível. Eu quero chamar a tua atenção para alguns versículos em Atos capítulo 1, 8, vamos perceber o que Jesus deixou para a igreja, o que Jesus ordenou para a igreja. Jesus não mandou a igreja construir prédio. Jesus não mandou a igreja construir patrimônio. Jesus não mandou a igreja fazer um caixa milionário. Jesus mandou a igreja ser testemunhas vivas do poder da ressurreição. Jesus ensinou homens e mulheres a fazer discípulos e ordenou: vão e façam o mesmo. É interessante notar que Jesus não deixou um plano confuso. Jesus não deixou um plano complexo. Ele foi direto: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Quem complica somos nós. Quem gosta de reuniões vai estabelecer estratégias de A, B e C, o que fazer, somos nós. A estratégia já vem do alto, a cartilha já vem do alto, a ordenança vem do alto, e Ele já nos orientou, Ele já nos confiou, e mais do que isso, Ele não só disse: vocês serão minhas testemunhas, Ele derramou o teu Espírito sobre a igreja, para que nós pudéssemos ser de fato as pessoas pelas quais vão dizer para um e a outro: olhem para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas no nome de Jesus, levanta! Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha Jesus. E muitas das vezes a igreja contemporânea tem prata e tem ouro, mas não tem Jesus. A igreja nasce com uma missão clara: formar discípulos que testemunham Cristo em todo lugar. A missão é clara, nós não precisamos perder a rota, nós não precisamos ficar inventando algumas coisas que nós queremos para atrair pessoas. Não, o que vai atrair as pessoas até Cristo é a vida totalmente imersa no Espírito, porque quem está mergulhado no Espírito fala do Espírito, compartilha do Espírito, começa a falar em Espírito, e a palavra de Deus vai se multiplicando por onde você for. Por onde você andar. É interessante notar que o discipulado em Atos
começa com clareza de propósito. Não era sobre construir templos, mas formar testemunhos vivos. Formar testemunhos vivos. Atos 2 fala que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso é intencionalidade. Eles não queriam apenas aprender, eles queriam aprender para fazer o que os apóstolos estavam fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Vocês têm um pastor, pastor Marcos Ferreira, é um homem que ensina. Por onde passa, deixa discípulos. Por onde passa, deixa marcas. Por onde passa, pessoas são encorajadas, estimuladas. Note que vocês, igreja de Itaquari, continuem perseverando na doutrina, no ensino, naquilo que se prega, naquilo que se ensina neste lugar. Mas pasme. Pode pôr as mãos sobre os enfermos. Não precisa pedir para que, olha, você está enfermo, me dá seu nome que eu vou orar lá na igreja. Não, você não precisa fazer isso. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos. Você não precisa, vamos lá na igreja, que lá nós vamos orar por você. Não, você vai orar. As pessoas vão vir até aqui porque você vai estar querendo vir aqui e as pessoas querem estar onde você está. Paulo, aliás, Pedro, em Atos 6, mostra que Pedro tem um problema sério. Então Pedro resolve levantar gestores para cuidar daquilo que deveria ser necessário. Mas ele diz, não vou perder o foco. Meu foco é orar e ensinar. Orar e ensinar. Meu foco é esse. Meu irmão, minha irmã, não perde foco com distrações. Não perde foco. Não perde foco. Não perde foco. Não perca o foco. Paulo e os demais apóstolos traçam uma rota missionária com foco, com objetivos, com resultado. Eles sabem aonde quer. Não é um discipulado, vamos ver o que vai dar. Não. Jesus deixou claro. Vão até os confins da terra. Eles estabeleceram uma rota. Eles estabeleceram um alvo. Eles estabeleceram um objetivo. Não perca tempo com aquilo que pode levar você a fugir da rota. Vocês conhecem a história que Paulo tem uma discussão séria com Barnabé por causa de João Marcos. Porque eles queriam mudar a rota. Mas Paulo falou, não, eu não vou mudar. Eu sei do que estou fazendo, eu sei do que Deus me colocou para fazer. Eu sei o que Deus quer de mim naquele lugar. Eu te pergunto, você tem clareza do que está formando, você tem clareza do que está formando em seus discípulos? Vamos notar, por exemplo, o pastor Marcos Ferreira, ele tem uma característica de discipulador tão forte que um dos discípulos que ele discipulou, formou, que é um amigo nosso, pessoal, você sabe muito bem que eu estou falando, do Fernando Bacaro, que está onde? Portugal. Avançando. É ou não é? É um exemplo. Tantos outros Fernandos que tem por aí. E você? E você? E você?
E você? E você? Está formando discípulos? Com intencionalidade? Está formando discípulos com propósito? Só vem para a igreja, está tudo certo, acabou, vou embora. Está levando-os para onde? Aonde? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção de conduzir essa pessoa? Nas conversas, no dia a dia. Qual é a sua intenção? Jogar a conversa fora ou de formar discípulo? A formação de discípulos se dá no dia a dia. Nas brincadeiras, no lazer, no entretenimento, mas nas orações, no estudo da palavra, em tudo. Quer comer, quer beber para a glória de Deus. E o que glorifica a Deus é fazer discípulos. Porém, a intencionalidade não é suficiente. Você precisa de um discipulado que permanece, a sustentabilidade. Eu precisei, o médico falou assim, você tem até agosto para eliminar 10 quilos, por um problema sério, gravíssimo no fígado. Eu levei isso a sério. No segundo dia que eu cortei o açúcar, já estava desesperado, tão angustiado, tão que eu peguei, fui no banheiro, orei, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de um milagre. É um milagre, eu preciso de um milagre, é o Senhor que está comigo, o Senhor vai estar comigo. Senhor, um milagre. De repente, eu saí do banheiro, fui tomar café, sem açúcar, e era uma delícia. Eu nunca mais coloquei açúcar no café. Até agosto tinha que eliminar 10 quilos. Hoje eu eliminei 14. Só que agora vem a segunda fase. É a manutenção disso, que é mais difícil. Manter isso não é fácil. Ontem vou lá na igreja para resolver algumas coisas para o lançamento do livro amanhã, estou resolvendo, tal. De repente eu me deparo com quem? Com a feijoada. E aí eu vou lá ver o que está acontecendo com o grupo dos homens. Eu vou lá ver o que está tendo um churrasco. Ninguém precisa falar nada para mim. Eu sei aonde eu vou chegar. Aleluia. Foco. 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 Com saúde, eu posso chegar muito mais longe. É, não é? Então, meus amados, a sustentabilidade, olha só que interessante, de Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 21 a 23. Atos 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, olha só, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Eu não estou chegando quase em nada, gente. Confirmaram os ânimos dos discípulos, exortando-os. Olha só, confirmaram os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Verso seguinte. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões, presbíteros, em cada igreja, orando em jejum, os recomendaram ao Senhor, em quem havia crido. O que isso significa? Você não precisa apenas formar essas pessoas, você precisa confirmar essas pessoas. Você precisa chegar e falar assim, vamos lá, meu irmão, vamos lá, estamos juntos, caminha junto, vamos lá. E aí é interessante notar exatamente o quê? Que os apóstolos não apenas evangelizavam, esses voltaram às cidades para fortalecer os discípulos e estabelecer
presbíteros. Ah, mas aquele meu discípulo já não está mais na igreja. Não estou falando de igreja, estou falando de discípulos. Liga para ele, conversa com ele, anima ele, incentiva ele, levanta ele. Mas ele está numa outra igreja. Não estou falando disso. Estou falando de homens e mulheres que Deus levantou, Deus colocou no teu caminho para você levantar, para você evangelizar, para você ganhar. Essas pessoas estão firmes em outros lugares. Não importa, liga para essas pessoas, se importa com essas pessoas, encoraja essas pessoas, porque uma coisa é certa: Deus sempre tem uma palavra dos céus por meio da tua vida para aquelas pessoas. A sustentabilidade é isso, é manter o movimento mesmo em meio à perseguição. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele está em Listra, estava lá, e lá ele é apedrejado. Só que, mesmo correndo o risco de morrer, Paulo volta à cidade. Estou te criticando, pastor? Não importa. Estou falando mal? Não importa. Estão metendo pedra? Não importa. Eu vou voltar. Eu voltei porque eu sei daquele que me levantou. E ele é suficiente para me conduzir até onde devo ir. Então, ele volta. Por quê? Porque Paulo não estava fazendo convertidos. Paulo estava formando discípulos resilientes. Homens e mulheres firmados na palavra. A igreja primitiva se sustentava por meio de 4 situações. Primeiro, a igreja primitiva se sustentava por causa da palavra de Deus. O que a palavra de Deus não fizer, outra coisa não vai fazer. É a doutrina e vida. É a teologia e a vida. É a palavra encarnada. A igreja primitiva se sustentava por meio de relacionamentos autênticos. Relacionamentos autênticos, relacionamentos marcados pela verdade, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pela profundidade do Espírito. A igreja primitiva se sustentava por conta da prática missionária constante. Se tem uma coisa que Deus faz no nosso ministério, é quando nós nos empenhamos a ir além das fronteiras. Quando eu falo fronteiras, eu não estou falando de atravessar o oceano, de atravessar a estrada. Muitas das vezes é a fronteira da sua vizinhança, é a fronteira do seu condomínio, é a fronteira dos relacionamentos. E o Senhor muitas das vezes nos leva a sair da zona de conforto para conversar com aquelas pessoas no posto de saúde, lá mesmo no SUS, lá mesmo onde as pessoas estão perdidas, sem esperança, e você chega com a alegria do Senhor e começa a orar com elas, e começa a testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ei, Deus está te levantando para sair da tua cadeira e começar a ser um discípulo transformador, um agente do reino de Deus que vai além. A igreja primitiva se sustentava por causa de uma liderança preparada. Eu não estou falando não estou falando de
de teologia, eu não estou falando de faculdade, não. Preparação de liderança acontece no dia a dia, é quando esse obreiro começa a lavar o chão, é quando esse obreiro começa a lavar o banheiro, é quando esse obreiro põe a mão no arado mesmo. Não é faculdade que forma obreiro, não é faculdade que forma obreiro. O que forma obreiro é no seu caráter, na sua lealdade, na sua autenticidade, no derramar do Espírito, é junto, é no 1 a 1 com a liderança, é caminhando junto com a liderança, é estando junto com a liderança. Líderes preparados emocionalmente, líderes preparados financeiramente, líderes preparados nos relacionamentos, líderes preparados na vida. Tem muitos pastores que chegam para mim e falam: olha, eu preciso formar o meu obreiro, ele vai fazer teologia com você. Eu vou falar para ele: não, querido, aqui a gente só dá ferramentas para ele manusear bem a palavra, mas quem vai formar o obreiro é você. Quem tem que formar o obreiro é a igreja, é na caminhada, é no dia a dia. Quando você vê Filipe sendo levantado como diácono, ele é um diácono que está trabalhando na gestão, cuidando das viúvas, mas de repente, cadê Filipe? Cadê Filipe? Não sei, eu não sei, mas alguém sabe. O Espírito Santo pega Filipe e leva ele para outro lugar. De repente, Filipe está batizando. De repente, Filipe está ensinando. De repente, Filipe está curando. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. O seu discípulo resistirá ao tempo. O seu discípulo resistirá à dor. O seu discípulo resistirá à sua ausência. Quando você não estiver mais aqui, ele vai fazer coisas maiores que você. Porque Jesus foi o primeiro fundador da igreja que não participou da fundação. Jesus foi o primeiro fundador da igreja que não cortou a faixa da igreja e disse: aqui está a igreja. Não. Jesus, ele se empenhou em formar tão bem os discípulos que ele não se preocupou com o que iria acontecer depois. Quando ele está ressurreto, ele chega para Pedro. Pedro está envergonhado, triste, cabisbaixo. Está lá, porque Pedro era o cara, né? Chegava junto, aquela coisa toda, igual o pastor Marcos Ferreira, tipo, e vai, né? Pastor Marcos Ferreira é colérico, não é? Ele é colérico, né? Então, Pedro era um colérico. Eu também sou colérico. Quando chega, já chega junto, já. Só que Pedro está envergonhado. Está ali, quietinho. Aí Jesus chega para Pedro. Pedro. Aí Jesus. Pedro. Aí Pedro. Oi, mestre. Tu me amas? Ah, Jesus, te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Aí finalmente Pedro cai a ficha dele e diz: tu sabes. Sabe o que esse texto me ensina?
Esse texto me ensina que para você ser um líder bem-sucedido, você precisa ter a sua vida virada do avesso. O que é a vida virada do avesso? É quebrantamento. Pedro se achava o tal, aí negou Jesus, aí chega na ponte e fala: Senhor, tu sabes. Pedro, eu sei, eu conheço o teu coração. E por conhecer o teu coração que está quebrantado, por conhecer o teu coração que está submisso, que conhecer o teu coração que de fato é transparente e verdadeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Porque essa lição me ensina que Jesus quer restaurar Pedro a partir de um princípio, o quebrantamento. Deus levanta qualquer pessoa com coração quebrantado. Deus levanta qualquer pessoa com coração quebrantado, com coração disposto a dizer: Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu sabes que eu não tenho condições de fazer isso sozinho, tu sabes que eu não vou conseguir com as minhas forças, nos meus talentos, nas minhas vocações, não, mas tu sabes, Senhor, que eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu confio em Ti. Em Atos capítulo 15 mostra que o discipulado que transforma é aquele que elimina os excessos. É algo que nós chamamos de essencialismo. Em Atos 15, a igreja torna uma decisão histórica. Eles decidem num concílio histórico, onde os gentios não precisavam se tornar judeus para seguir a Cristo. O que isso significa dizer? Foca em Cristo. Focar em Cristo é eliminar o que impede o avanço do Evangelho. A salvação é pela graça. Se o Senhor está te levantando para entrar no meio dos ciganos, não queira inventar a rota entre os ciganos. Se vista como ciganos e começa a pregar entre os ciganos. Não queira colocar uma roupagem que não tem nada a ver com aquela cultura, com aquele povo. Mas tem gente chegando, essa pessoa está toda tatuada, toda cheia de coisa, não tem problema. Por quê? Porque a salvação é pela graça, não é por aquilo que eu fiz, não é por aquilo que eu fui, não é por aquilo que eu quero. Não! Foca em Jesus, foca em Jesus. Foca em Jesus, foca em Jesus, foca em Jesus. Para de inventar rota, para de inventar meios, para de inventar alguns costumes, porque isso tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, é o nosso jeito de ser, é a nossa maneira de ser. Não, costume não nos leva aos céus, o que nos leva aos céus é o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Eles discerniram que a salvação é pela graça e não pelos ritos. Não, a igreja precisa fazer tantos eventos, e aí vem daqui para fazer tanta coisa para alcançar. Foca naquilo que é prioritário. Foca naquilo que é necessário. Foca. A igreja de Atos não estava presa às tradições, mas à verdade da graça. Essa simplicidade levaram eles a ter um impacto maior. Eles simplificaram a prática para maximizar o impacto. Eles simplificaram a prática
eles simplificaram a prática. Seja mais simples possível. Seja mais simples possível. Seja mais simples. O que hoje em sua igreja, em seu ministério, precisa ser eliminado para que o discipulado, de fato, volte a ser a principal missão. O que você precisa eliminar da sua agenda? Elimina. Foca no que é necessário. Em Atos 17, Paulo e Silas são acusados de virar o mundo de cabeça para baixo. E isso não foi dito como elogio, foi dito como uma constatação. Constatação. Uma constatação. Eles eram uma ameaça ao sistema do pecado. Eles eram uma ameaça ao sistema religioso. Eles eram uma ameaça às estruturas. Nós somos uma igreja que nasceu dentro desse contexto de Atos 17. Não foi apenas o missionário Manuel de Melo, vários outros homens somaram com ele, vários outros. Em suas cidades viraram o mundo de cabeça para cima. Eles estavam incendiados por uma paixão pelo nome de Jesus, paixão pelo fogo do Espírito, paixão pela palavra de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Eles eram homens que estavam formando discípulos. E sabe o que eu aprendo? Que homens como, por exemplo, o missionário Manuel de Melo eram homens que não era PhD em teologia, mas eles tinham conhecimento da teologia, mas não uma teologia acadêmica, mas uma teologia transformadora, de uma teologia vivencial, encarnada. Que ele partiu tão cedo, com 60 anos, se não me engano. O missionário vai para a glória, com 60 anos, eu acho, é isso? 60 anos, tão novo. Mas ele deixou um legado que fica na história, um legado que muda a história. O Senhor está nos chamando para essa manhã a olhar para os nossos pastores, a olhar para as nossas referências, de dizer: eu só preciso de uma coisa, eu só preciso ser testemunha viva de um evangelho que é pregado, de um evangelho que é encarnado, de um evangelho que é vivificado. Eu só preciso de uma coisa, eu só preciso voltar ao primeiro amor e viver verdadeiramente um discipulado. Não estou falando de pequeno grupo, eu não estou falando de uma estrutura de igreja, eu estou falando de vida. O meu filho chega e diz: papai, eu vou montar uma mesa e vou colocar as cadeiras,
E eu vou dar aula. Ele quer fazer aquilo que eu faço. E sabe por que isso acontece? Por exemplo, a paixão por aquilo que eu faço, o desejo que faço, a forma que faço. Ele vê a mãe dele fazendo também, porque a Tamires também está conduzindo, está ensinando de alguma forma. Outra, ela é uma mentora muito bem posicionada. E aí quer ver. Ele vê a gente fazendo, ele vê a gente acompanhando. Ah, meu irmão, isso é vida. Eu te pergunto, você quer virar o mundo de cabeça para baixo? Se você quer, fica de pé. Se você está disposto a virar o mundo de cabeça para cima, não para baixo, para cima. Ah, sim! Então começa com um discipulado intencional, sustentável e essencial. Com um discipulado que transmite vida, que transmite vigor, que transmite objetividade. Não precisamos de mais programas. Precisamos de discípulos. Não precisamos mais de várias denominações se surgindo. Precisamos de discípulos. Não precisamos de partido político. Precisamos de discípulos em Brasília. Não precisamos de recursos tecnológicos para avançar. Precisamos de discípulos nas ciências, na medicina, na engenharia, na arquitetura. Nós precisamos de gente como a gente, que ama Jesus, que tem fervor por Espírito Santo e que chega onde chegar, vidas serão transformadas, vidas serão alcançadas. O Senhor não quer te levantar para ser um pastor, o Senhor quer te levantar para ser um discípulo na engenharia, na medicina, na matemática, na pedagogia. Aonde você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. Aonde você colocar os pés, o Senhor vai abençoar. Do jeito que você é, não precisa inventar na tua simplicidade, mas cheio do fogo, cheio da graça, cheio da unção, presenciando uma vida de transformação. Eu convido você, se você quiser depois ler em casa, o último capítulo de Atos, parece que não terminou, não tem fim. Sabe por quê? Porque Atos continua com você. Atos continua comigo. A história continua aqui. A história continua aqui, pastor Gabriel. A história continua aqui. Aleluias. Eu quero incentivar você a se comprometer a formar discípulos que formam discípulos. Eu quero desafiar você, assim, olha para o pastor Marcos Ferreira, olha para o exemplo que vocês têm. Homens e mulheres, cadê a irmã Lisete, pastor Lisete também, olha para ela. Mulheres e homens que foram preparadas, foram levantadas. Ah, olha para essas pessoas, puxa vida, oh, que coisa linda. Talvez o pastor Marcos Ferreira não tenha uma igreja imensa de 4.000 membros, mas lá no céu, quando ele vai ver cada discípulo, parece que vai ser muito mais, porque é um gerando o outro, Oh, meu irmão, Deus está te usando, Deus está te levantando para juntos, e além do esperado. Quem quer formar discípulos? Que forma discípulos? Onde você está? Faz assim na tua mão.
que está aqui. Pastora Elisete também, vem até aqui. Pastor Tamires, vem aqui também, querida. Isso, você, velho. Você. Pastor Gabriel, vem aqui também. O nome da tua esposa é Lana. Pastora Lana, cadê tu? Olha só. Deixa uma discípula aí, vem. Vamos orar. Só que eu não vou orar por você não, tá? Vamos orar por ele. Fechou? E se você quer fazer discípulos que façam outros discípulos, você vai fazendo assim. Você não vai estender as mãos para ele. Você vai fazer isso. Porque na medida que eu estiver abençoando eles. Não, obrigado, viu? Sem açúcar? Tá ótimo. Tá bom. Delícia. Nossa, café bom. Pote, viu? Viu? Eu gosto de fazer café pote, era não. Mas aí eu coloco muito. Quando eu levanto mais cedo, eu faço café por lá. Nós vamos orar por eles. E na medida que estivermos orando por eles, vocês vão receber a porção dobrada da multiplicação de discípulos. Vocês estão entendendo? Sabe o que eu aprendi no texto de Elias e Eliseu? Elias está subindo, né? Não. Elias estava subindo. É o Espírito Santo. Elias estava subindo. E aí Eliseu só queria o manto. Sabe qual é o segredo para você ser bem sucedido? É você sempre olhar para o teu pastor, e abençoar ele. E falar assim: eu quero essa mesma unção. Eu quero essa mesma unção. Eu quero essa mesma unção. Na medida que o Senhor levanta ele, você não critica. Você só fala: eu quero a mesma coisa, eu quero a mesma coisa, eu quero a mesma coisa, eu quero essa mesma unção, eu quero essa mesma unção. E sabe o que vai acontecer? Vocês farão obras maiores. Você acredita? Eu aprendi isso com o pastor Aloysio Nunes. Fiquei 1 ano e meio sendo discipulado por ele, uma mentoria com ele. Meu Deus. Eu só, querido, vamos pôr as mãos sobre eles. Pode vir para cá. Isso, pode pôr as mãos das mulheres. Põe as mãos da mulher. Vem aqui, pastor Gabriel. Tô chegando. Isso. Vamos pôr as mãos sobre eles. E vocês estão fazendo assim. A unção da multiplicação. Pastores gerando pastores. Discípulos, na verdade, não é pastores gerando pastores, é discípulos gerando discípulos. Deus vai te levantar aonde você estiver. É na ciência, é na política, é na economia, aonde for. Não precisa ser pastor, não. Só precisa ser crente. Só precisa ser cheio do Espírito. Só precisa ser discípulo de Cristo. Senhor, nós estamos aqui para honrar a vida de pastor Marcos, para honrar a vida da nossa pastora Elisete. Nós queremos honrar a vida desse casal, Senhor. Honrá-los, sabendo que o Senhor é o Deus que levantou eles para também nos pastorear, para também nos ensinar. Senhor, mesmo na distância, o pastor Marcos tem me pastoreado, tem me mentoreado, tem me ajudado, tem cuidado da minha vida, do meu coração, tem cuidado até mesmo das minhas finanças. Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoar esse casal. Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue levantando ainda com voos mais altos, continue levantando ele com ainda mais ousadia. Senhor, que a bênção da multiplicação venha através dele, e por meio dele a tua igreja prospere.
fere. A tua igreja continua, Deus, experimentando a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde, ó Deus, no corpo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, nós te pedimos da tua bênção, nós te pedimos da tua bênção, Deus, Deus. Nós sabemos que como homens queremos o reconhecimento. Isso é nítido em nós, Senhor. Mas, Senhor, aqui está um servo, aqui está um amigo, aqui está um pai, aqui está um pastor, que mais um ano dia que se completa, Senhor, ele não é um homem que busca o reconhecimento, mas é um homem que busca honrar o teu nome, honrar a tua palavra, que briga quando tem que brigar por causa da tua palavra, que briga quando tem que brigar por causa do teu nome. É apedrejado, sim, é apedrejado muitas das vezes, sim, mas isso não faz ele parar, porque é um homem como Barnabé, cheio do teu Espírito, cheio da tua unção, cheio da tua graça. E é por isso, Senhor, eu quero honrar ele esta manhã e dizer, Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, por conservar-os eles em nosso meio, com graça, com saúde, com unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Mais forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Só se assente mais um pouco. Graças a Deus. Glória a Deus. Minha querida mamãe, pastora, senta aqui do lado dele, por gentileza, depois que a senhora fizer. Bom, depois de ouvir essa palavra vinda dos céus, e a gente estava ali atrás, quem estava aqui na reunião que nós tivemos ontem com os obreiros, eu acredito que quem esteve aqui estava assim, fala, Jesus, o pastor estava sentado